Você com certeza já assistiu algum filme do diretor James Cameron. Batendo recorde atrás de recorde com seus blockbusters, o diretor de Aliens, Exterminador do Futuro 1 e 2, Titanic e da franquia Avatar já venceu mais de 60 prêmios na carreira e é conhecido como o rei da bilheteria. Gostando ou não dos filmes dele, é inegável que ele é um dos mais importantes e influentes cineastas de todos os tempos. E um diretor desse tamanho com certeza acabou virando referência para vários cineastas que vieram depois. Mas quais são os filmes que influenciaram o próprio Cameron? Ao longo dos anos, ele deu várias entrevistas onde comenta sobre seus favoritos e dá dicas do que assistir. É sempre legal ver de quais fontes os diretores bebem e como elas refletem e são interpretadas na obra dele. Lembrando que essa lista não tem nenhuma ordem específica. Eu vejo você. Eu vejo você. Número 17. Duna Parte 2. Em uma entrevista para o jornal francês Le Figaro, James Cameron falou bem do filme Duna Parte 2, dirigido por Denis Villeneuve. E essa não foi a primeira adaptação dos livros de Frank Herbert, que já tinha tido uma versão feita pelo David Lynch lá em 1984. Esse filme é daqueles que divide opiniões e ou você ama ou você odeia. Vida longa aos guerreiros! E nesse papo, o Cameron fez uma comparação entre essas duas versões de Duna, dizendo o seguinte: a versão do Lynch é decepcionante, faltando o poder da obra original. Os filmes do Villeneuve são muito mais convincentes. Os personagens são delineados e são muito mais identificáveis. É cinema puro. Nas sombras de Arrakis, há muitos segredos. Mas o mais sombrio deve permanecer. Número 16. Barbie. Em dezembro de 2023, a Variety promoveu um encontro entre James Cameron e Greta Gerwig, diretora de filmes como Lady Bird, Adoráveis Mulheres e Barbie. Oi, Barbie! Oi, Ken! Essa conversa traz vários momentos interessantes, como quando ele elogia bastante o último filme da diretora, Barbie, chamando o fenômeno de 2023 de uma obra arriscada e sincera, e destacando a performance de Ryan Gosling como Ken, por ser incrivelmente corajosa. Cameron ainda falou que seu momento favorito no filme é o monólogo de América Ferreira sobre as expectativas impostas às mulheres pela sociedade, dizendo: "Você basicamente resume milhares de anos do dilema feminino em 1 minuto. Eu não acho que isso já tenha sido feito de forma tão sucinta e acertada." Você nunca pode envelhecer. Nunca ser grosseira, nunca se exibir, nunca ser egoísta, nunca vacilar, nunca falhar, nunca mostrar medo, nunca passar do limite. É difícil demais, é contraditório demais e ninguém te dá uma medalha ou te agradece. E, na verdade, não é só você que faz tudo errado, mas também tudo sempre é culpa sua. Número 15. Taxi Driver. Quando foi perguntado quais seus 5 filmes favoritos de todos os tempos, lá em 2017, uma das obras que James Cameron citou foi Taxi Driver, de Martin Scorsese, que venceu a Palma de Ouro, 2 BAFTAs e foi indicada a 4 Oscars. Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém. Porque aqui só tem eu. Você tá falando com quem? Tá me achando com cara de babaca? Estrelando Robert De Niro, Jodie Foster e Harvey Keitel, o filme se passa em uma Nova York decadente e conta a história de um veterano de guerra que trabalha como taxista e vai cada vez mais afundando na sua instabilidade mental. Número 14. O Poderoso Chefão. Outro filme que ganhou espaço no top 5 do James Cameron foi a obra-prima de Francis Ford Coppola, O Poderoso Chefão, que é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Deixa. Pega os canones. Marlon Brando e Al Pacino entregam atuações que ficaram marcadas na história do cinema, como pai e filho mafiosos da família Corleone, mostrando a passagem de poder do patriarca Dom Vito para o seu caçula Michael. O meu pai não é diferente de qualquer outro homem poderoso.
de qualquer homem que seja responsável por outras pessoas. Como um senador ou um presidente. Não vê que está sendo ingênuo? Por quê? Senadores e presidentes não matam pessoas. Quem está sendo ingênuo? A influência de Poderoso Chefão na obra de James Cameron é vista especialmente em relação à construção de personagens. Assim como Coppola retratou os Corleones como personagens multifacetados e moralmente ambíguos, o Cameron muitas vezes apresenta personagens com nuances psicológicas e motivações complexas nos seus filmes. Agora eu sei por que choram. Mas é uma coisa que nunca farei. Número 13. O Mágico de Oz. Também presente naquela lista lá de 2017, em uma entrevista para Empire em 2022, o diretor revelou que seu filme favorito de todos era O Mágico de Oz, de 1939. As palavras dele foram: "É um filme que tem estado comigo durante toda a minha vida, desde a primeira vez que assisti, em uma TV preto e branco quando eu era criança, no início dos anos 60, até as exibições periódicas em família que faço hoje em dia. Ainda é tão mágico agora como sempre foi." Eu nunca pensei que existisse um cara assim. E ele fala da sua cena favorita do filme, dizendo: "Aquele momento em que a Dorothy abre a porta e sai de seu mundo preto e branco para a vibrante terra de Oz em Technicolor ainda me emociona. A genialidade disso deve ter tirado o fôlego da plateia em 1939. Agora, eu também vejo a cena depois de décadas de experiência em filmagens e penso em como aquele traje de leão deve ter sido quente sob aquelas antigas luzes de cinema, e em como os atores eram resistentes naquela época. Vamos, levante, lute, sua geringonça de lado. Vem aí, lute, seu feixe de palha velha. Agora ficou pessoal, hein, Leão? Mesmo dizendo isso, ele continua falando o seguinte: "Esse filme nunca perdeu seu encanto, ou o poder da sua mensagem, que não é algo como não há lugar como o lar, mas sim que se você respeitar as pessoas que encontra ao longo do caminho e ajudá-las, você fará amizades e seu cuidado um pelo outro os ajudará a superar qualquer adversidade, até mesmo leões e tigres e ursos." Porque eu ainda estou com medo. Vamos já, vamos. Essa visão do filme pode ser vista aplicada na própria obra do Cameron, especialmente nos filmes de Avatar e na relação do Exterminador interpretado pelo Arnold Schwarzenegger com o jovem John Connor em Exterminador do Futuro 2. Venha comigo se você quiser viver. Tudo bem, ele veio ajudar. Tudo bem. Número 12. 2001 Uma Odisseia no Espaço. Mais um filme da lista dos 5 favoritos do diretor também é considerado um dos melhores da história. O excelente 2001 Uma Odisseia no Espaço. Ficção científica de 1968, dirigida pelo genial Stanley Kubrick. Inclusive, é meu filme favorito desse diretor, que também fez os incríveis Laranja Mecânica, Barry Lyndon e O Iluminado. Olha eu aqui! Apresentado de forma onírica, ele apresenta temas complexos como exploração interestelar, filosofia, consciência e livre-arbítrio, com muitas interpretações variadas do filme até hoje, sendo alvo de estudo e reflexão de muitos cinéfilos, como o próprio James Cameron. Estou vendo que ficou muito chateado. Francamente, acho que deveria sentar-se com calma, tomar um tranquilizante e repensar tudo isso. Número 11. Doutor Fantástico. E fechando seu top 5, mais um filme dirigido pelo Stanley Kubrick. Dessa vez, o escolhido foi Doutor Fantástico, uma comédia sombria que se passa durante a Guerra Fria. Experimente um desses charutos da Jamaica, embaixador, são muito bons. Obrigado, eu não sustento o trabalho de fantoches imperialistas. Oh, só de fantoches comunistas, não é? Baseada no livro Red Alert, escrita por Peter George, que também escreveu o roteiro do filme junto com Kubrick e Terry Southern, é uma sátira política muito sólida, que apresenta uma das melhores atuações do incrível Peter Sellers. Eu não irei para a história como o maior assassino de massas desde Adolf Hitler. Talvez fosse melhor, senhor presidente, o senhor se preocupar mais com o povo americano do que com a sua imagem nos livros de história. General Turdes, eu acho que o senhor já falou o suficiente. Muito obrigado. Número 10. Resident Evil. Nem só de grandes filmes vive o nosso querido rei da bilheteria. Em 2020, durante a epidemia de Covid,
O Cameron deu uma entrevista para Empire e confessou que gostava de um filme que normalmente é super mal visto, o primeiro Resident Evil, de 2002. Adaptando a série de jogos da Capcom, o diretor e roteirista Paul W.S. Anderson e a sua esposa e também estrela da franquia, Milla Jovovich, fizeram 6 longas durante 15 anos e olha, é um pior que o outro. Pra mim não salva muita coisa não. Bom, nessa entrevista o James fala o seguinte sobre o primeiro filme da franquia. Um dos meus filmes de guilty pleasure, que na verdade eu acho muito bem feito, é Resident Evil. Assistir a Michelle Rodrigues nesse filme se movendo como uma criatura selvagem me deixa alegre. E simplesmente isso, alegre. Quando eu sair daqui, vou direto pra cama. Mas vai tomar um banho primeiro, né? Número 9. A Mulher Rei. Quando James Cameron estava respondendo uma rodada de perguntas feita por atores e outros diretores de Hollywood, Gina Prince Bythewood fez uma pergunta sobre o romance nos filmes dele. E antes de responder, ele falou: "Olá, Gina, parabéns pelo sucesso de A Mulher Rei. É o meu tipo de filme, cheio de mulheres mandando ver." Não lutamos apenas pelo presente, lutamos pelo futuro. Nós somos a lança da vitória. Somos a lâmina da liberdade! O épico de batalha africano estrelado por Viola Davis conta as histórias das Agodi, uma equipe tática de elite composta inteiramente por mulheres, que defendem o reino de Dahomey. E essa resposta não foi só da boca pra fora, já que uma das heroínas mais icônicas do cinema é a tenente Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver em um dos melhores filmes dirigidos pelo James Cameron, Aliens, de 1986. Saia de perto dela, sua besta! Número 8. Alien, o oitavo passageiro. Pode até parecer óbvio, já que ele dirigiu a sequência, mas o amor de James Cameron pelo primeiro filme da franquia é algo que ele já abordou em diversas entrevistas, inclusive contrastando com seu desgosto pelo restante da série. Falando com a Vulture em 2017, ele disse: "É uma franquia que meio que se perdeu. Ridley Scott fez o primeiro filme e ele inspirou uma geração inteira de cineastas e fãs de ficção científica com aquele único filme. E houve tantos filmes que estilisticamente são derivados dele, incluindo o meu próprio Aliens, que foi uma sequência legítima e um herdeiro adequado do primeiro. Eu meio que fiz como um fanboy. Eu queria honrar o filme dele, mas também dizer aquilo que eu precisava dizer. Depois disso, eu não assumo mais nenhuma responsabilidade." 17 dias. Olha, cara, eu não quero dar uma de engraçado não, mas não vamos durar nem 17 horas. Aquelas coisas vão entrar aqui como fizeram há pouco e vão pegar a gente, vão pegar a... E ele continuou: "Eu vou ficar na fila para qualquer filme do Ridley Scott, mesmo que não seja tão bom, porque ele é um artista e é um cineasta. Eu sempre aprendo com ele, e o que ele tá fazendo ao voltar para sua própria franquia será fascinante." O miserável é grande. Sabe, é como um homem, é muito grande. O filho de quem? Bom, desde o lançamento de Alien Covenant em 2017, o Ridley Scott vem trabalhando em uma prequel do primeiro filme, além de produzir o já anunciado Alien Romulus, filme que vai se passar entre o primeiro e o segundo da franquia, e vai ser dirigido pelo Fede Álvares, que fez os ótimos O Homem nas Trevas e o remake de Evil Dead. Número 7. Contatos imediatos de terceiro grau. Como eu falei antes, um dos filmes favoritos do James Cameron é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Em um programa que homenageava o diretor Steven Spielberg, ele disse que considera que Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1976, é um sucessor espiritual do filme feito pelo Stanley Kubrick. O discurso dele foi: "Eu posso estar assistindo Contatos Imediatos na TV a cabo às 3 da manhã, e quando aquela cena chega, quando a nave-mãe aparece com todo o sentimento de assombro e maravilha que ela evoca,
eu ainda sinto um nó na garganta e uma lágrima no olho, que fica até o final do filme, até a nave decolar enquanto vemos lindas expressões nos rostos de todo o elenco. Número 6. Tubarão. Nesse mesmo programa, o Cameron menciona seu amor por Tubarão, de 1975, também dirigido por Spielberg, mas ele deixa claro que o tipo de admiração por esse filme é diferente do que ele citou ter por Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Um pouco mais rápido. Eu posso fazer isso. Vem cá e joga essa porcaria aqui. Essa comparação é dita assim: o impacto que o seu trabalho em Contatos Imediatos teve em mim naquela época foi enorme. Ao mesmo tempo, eu amava Tubarão, mas meio que amava como um fã. Eu não vi o filme tanto como um potencial cineasta. Vamos precisar de um barco maior. Número 5. Um Clarão nas Trevas. Em mais uma entrevista no Empire, dessa vez em 2021, o diretor elogia bastante o filme Um Clarão nas Trevas, de 1967, que é dirigido pelo Terence Young. Esse filme é um terror psicológico estrelado por Alan Arkin e Audrey Hepburn, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz por esse papel. Apanhe a bengala. E bata no chão para eu saber onde está. Vamos. Bata. Bata. O que ele fala sobre o filme é: o momento de reação mais visceral que lembro dos meus primeiros anos indo ao cinema é o susto em Um Clarão nas Trevas. As pessoas podem falar muito sobre Alien ou Psicose, mas essa cena, que eu lembro vividamente, a cena que realmente me abalou foi quando o Alan Arkin, o assassino, salta das sombras e agarra o tornozelo da pobre Audrey Hepburn. E ele continua: o público inteiro recuou nas suas cadeiras e gritou como menininhas, eu incluso. Foi físico, involuntário, universal e perfeitamente sincronizado. E foi a primeira vez que eu realmente entendi o poder visceral do cinema. E agora, Suzy, eu quero que você vá para o quarto. Disse que não ia me machucar. Eu disse? Eu sou muito mentiroso. Número 4. Borat. Essa aqui é rápida. No mesmo texto da Empire em que fala de Um Clarão nas Trevas, ele cita Borat, o filme que transformou Sacha Baron Cohen em uma estrela lá em 2006. James Cameron diz que essa comédia é tão engraçada que mesmo depois de assistir 3 vezes, ainda existe uma cena em Borat que ele não viu inteira por causa de tantas lágrimas que ele tinha nos olhos de tanto rir. Muito boa. Uau, uau, uau. É como o astro de cinema, Dirty Harold. É, sim. Me faça ganhar o dia, judeu. Número 3. A Origem. Talvez um dos filmes mais inspirados do diretor Christopher Nolan, A Origem de 2010 é uma ótima ficção científica estrelada por Leonardo DiCaprio, cheia de conceitos de distorção de tempo e travessia de sonhos, e fez tanto sucesso que virou até gíria popular. Inserção. Agora, antes de você me dizer que é impossível, me deixa explicar. Não, é perfeitamente possível, só é muito difícil. Interessante. Inclusive, em uma reportagem de 2011 para o Hollywood Reporter, o James Cameron deu uma cutucada no Oscar dizendo o seguinte: eu queria que o Christopher Nolan tivesse sido indicado por dirigir esse filme, porque eu acho que é a peça mais surpreendente de criação e direção cinematográfica do ano, sem nenhuma dúvida, mas nem mesmo entrou nessa disputa. Então, eu discordo do gosto da academia de muitas maneiras. Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? O que o Sr. Cobb está tentando dizer? Uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Número 2. O Senhor dos Anéis. Cameron é assumidamente um grande fã de Peter Jackson, tendo defendido O Senhor dos Anéis por anos. Inclusive, ele gosta tanto do universo da trilogia que vem elogiando muito a série Os Anéis do Poder, da Amazon, mesmo sem o envolvimento do Peter Jackson. Eu existo desde antes do primeiro silêncio ser rompido. E desde então, eu tive muitos nomes. Em uma sessão de perguntas e respostas da Variety sobre Avatar 2, ele fala que é perigoso contar uma história com muitos personagens, porque pode faltar foco, mas ele aceitou esse desafio. Aí abre aspas para ele:
Eu imaginei um universo épico com uma narrativa épica. Eu estava tentando emular um universo como Star Wars ou Senhor dos Anéis. Algo que seja um mundo realista e persistente, para o qual as pessoas podem voltar e desfrutar ao longo dos anos. Se você olhar para algo como Senhor dos Anéis, que tem múltiplas linhas narrativas e personagens interessantes, é exatamente isso que eu estava aspirando. Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente. Malditos hobbits pequeninos, malvados, mentirosos, falsos. Antes de chegar no número 1, eu venho aqui pedir para você deixar um like se você está curtindo o vídeo, se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos e ativar o sino das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos assim que eles saírem. Número 1. Star Wars. Hoje em dia, um amigo de longa data de George Lucas, James Cameron é um dos muitos cineastas para quem Star Wars serviu de inspiração. Ele conta que logo após assistir ao episódio 4, Uma Nova Esperança, em 1977, o cineasta ficou tão fascinado com o filme que se demitiu de seu trabalho como motorista de caminhão para entrar na indústria do audiovisual. Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Ele já citou várias vezes que vê o universo Star Wars como uma influência chave para o que ele planeja na franquia Avatar, mas ele deixa os elogios apenas para os filmes realizados pelo seu amigo George Lucas, não sendo muito fã das sequências produzidas pela Disney. Em 2016, ele disse o seguinte: "Eu sinto que os 6 filmes de George tinham um visual criativo mais inovador, e o Despertar da Força foi mais uma reapresentação, menor e pior de coisas, eventos e personagens que você já viu antes." Ai! Que rude! Bom, dá pra ver que o James Cameron se baseia bastante no blockbuster americano, e muita coisa que influenciou os filmes dele são épicos de fantasia e ficção científica, o que faz bastante sentido com o que o diretor mostra nos seus filmes. E aí, o que você achou dessa lista de obras sobre as quais o Cameron já falou e elogiou publicamente? Eu voltarei. Pode ser que você se interesse em assistir mais esses vídeos do canal. Lembre-se de se inscrever e ativar o sino das notificações para acompanhar todos os lançamentos.